O tema de hoje é: a verdade liberta? O que nós mais ouvimos no meio evangélico? As pessoas dizem: olha, a verdade liberta. A verdade liberta. Mas o que verdadeiramente a Bíblia diz a respeito disso? Será que a verdade liberta? E o tema nosso, para a gente meditar o texto, está no Evangelho de João, lá no capítulo 8, a partir do versículo 28, que vai dizer assim: Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui nós temos um texto muito interessante. O Senhor Jesus estava pregando ali para uma multidão de pessoas. Estava pregando para muita gente, falando a palavra. E nesse momento que ele estava ensinando, que ele estava pregando, há muitas pessoas, a Bíblia está dizendo aqui no versículo 31 que muitas pessoas creram nele. E essas pessoas que creram nele, Jesus então, agora ele estava antes pregando para todos, agora ele vira para essas pessoas que creram nele e ele começa a falar especificamente para essas pessoas. E ele fala dentre os que creram nele: se permanecerdes na minha palavra. Então nós temos aí uma multidão que ouviu ele, mas não creu. Nós temos agora muitos que creram nele. E dentre esses que creram nele, ele está dizendo: olha, aqueles que creem em mim, agora vocês têm que permanecer na minha palavra. E a permanecer na palavra, o que ele está dizendo? Você que agora tem que se tornar meu discípulo. E quando você se tornar meu discípulo, então você vai conhecer a verdade. E a verdade, ela vai te libertar. Então tem muitas pessoas que falam assim: olha, tem que levar aquela pessoa que está envolvida no alcoolismo para a igreja para ele ser liberto. Tem que levar aquela pessoa que está envolvida com drogas para ser liberta. Tem que levar aquela pessoa que está envolvida na prostituição para ser liberta. Mas o Senhor Jesus está dizendo aqui que a libertação é para as pessoas que creem nele e que se tornam discípulos dele. Porque aí essas pessoas vão conhecer a verdade. Então a verdade, ela liberta. Eu vou dizer para você que a verdade, ela só liberta quando ela é conhecida. Então eu tenho que conhecer a verdade. E quando eu conhecer a verdade, eu poderei ser liberto por essa verdade. Então a verdade puramente, ela não liberta. Mas o conhecimento da verdade, ela liberta. E é isso que é muito importante para as nossas vidas. Eu preciso entender: eu vou ser liberto de quê? E o Senhor Jesus, nesse mesmo texto, a partir do versículo 34, ele vai dizer assim para aqueles judeus que creram nele: Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor Jesus está dizendo que se você anda no pecado, você é escravo do pecado. Se você vive na prática do pecado, você vai se tornar escravo do pecado. Mas aquelas pessoas que buscam o Filho, que buscam estar na presença dele, vão ser libertas, porque ele tem poder de nos libertar. É o que ele está afirmando aqui: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o Senhor quer nos libertar. Ele quer nos libertar do poder do pecado. Por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, lá no capítulo 6, no versículo 22, ele vai dizer assim para os irmãos, os cristãos de Roma: Agora, porém, libertados do pecado e transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Olha o que ele está dizendo. Agora vocês foram libertos do pecado e foram feitos servos de Deus. E agora vocês podem produzir fruto de justiça. Então o Senhor Jesus, ele nos liberta. Mas para eu ser liberto, eu preciso primeiramente crer nele. Segundo, eu tenho que me tornar discípulo dele. O que é discípulo? Discípulo não é aquele que vai na igreja para receber a oração. Discípulo é aquele que procura na sua vida seguir o exemplo de Jesus.
é aquele que separa tempo na sua vida para orar, para meditar na palavra, e a intenção do coração dele é agradar ao Senhor, agradar a Deus na sua vida. Ele não é aquele crente que só é crente quando vai à igreja, mas ele é um crente em cada momento da sua vida. Ele é um discípulo do Senhor em cada momento, seja no trabalho, seja na escola, seja na rua, seja em viagem, seja em casa, seja em lugar que for. Ele é discípulo, ele sabe quem ele é. E olha o que vai dizer lá em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 8, o apóstolo Paulo dizendo assim: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Olha o que o apóstolo Paulo está declarando, que ele considerou todas as coisas como perda, pelo conhecimento de Cristo. O desejo do coração dele era conhecer intimamente a Jesus Cristo, saber quem ele é, conhecer a sua graça, o seu poder, conhecer, ter comunhão com ele, de tal maneira que ele fala, e eu querei conformado, eu quero ser conformado com ele. O que é conformar? É tomar a mesma forma, tomar as mesmas atitudes, agir da mesma maneira. O Senhor Jesus disse, sejam meus imitadores. Nós temos que imitá-lo. Ele que é manso e humilde de coração. Nós temos que imitá-lo a cada momento. Imitar as suas pisadas, imitar as suas atitudes. Então, quando é que a verdade vai libertar? Primeiro, quero que você entenda. Libertação é para crente. Libertação é para discípulo. E quando você conhece a verdade, aí essa verdade te liberta. Amém? Então, que o Senhor conceda a você essa graça de alcançar a liberdade em Cristo, de ser liberto de toda a amarra do diabo, ser liberto de tudo aquilo que te impede de ter intimidade com o Senhor e de ser conformado à imagem dele, porque para isso nós somos chamados. Eu quero orar por você e pela sua família. Pai, eu quero apresentar em tuas mãos o meu irmão e a minha irmã, eu quero entregá-los em tuas mãos. Eu quero clamar, traz sobre o meu irmão e a minha irmã, sobre a sua casa, a sua família, o entendimento de que nós fomos deixados aqui nessa terra para sermos conformados, para sermos transformados à imagem e à semelhança do Senhor Jesus. E o Teu Espírito Santo a cada momento da nossa vida tem tentado nos transformar, a varão perfeito, à medida da estatura de Cristo Jesus. Que nós possamos nos aceitar, que possamos aceitar a vontade do Espírito Santo em nós, aceitar essa transformação que o Senhor tem para cada um de nós. Arranca de nós, Pai, todo medo, arranca de nós toda covardia, arranca de nós todo engano do pecado, que nós possamos aceitar com todo o nosso coração a graça que o Senhor tem nos concedido, o poder que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas, que o Teu Espírito Santo haja com liberdade no nosso interior, nos transformando a cada dia, de glória em glória, à imagem e à semelhança do Senhor, para que sejamos libertos do poder do pecado e vivamos cada dia em novidade de vida na presença do Pai. Eu te agradeço, Pai, pela Tua bondade, em nome de Jesus. Amém, queridos.